a concepção imaculada, ela é um fato. Só que a concepção imaculada de quem? É de Jesus, não é de Maria, pô. Que a concepção imaculada também era de Maria, para fazer uma justificação do fato de Cristo ter nascido sem pecado. Veja, são essas coisas que às vezes vão acontecendo quando a gente foge da Escritura para tentar justificar uma coisa e outra. Maria era uma mulher pecadora. Ela precisava da graça de Deus para ser redimida. Ela carregou o Salvador que precisou fazer uma obra de salvação por ela. Do contrário, não seria salvo. A concepção imaculada, sem mácula. Imaculada significa isso, sem mancha. É de Jesus Cristo, não de Maria. Entendeu? Isso que é uma concepção imaculada. Ele foi concebido sem nenhum tipo de pecado. Ele foi concebido sem a imputação do pecado original sobre ele. Tá? Agora eu vou dar mais uma explicação para vocês, que talvez, como ela é mais... a gente gosta das coisas mais explicativas, é interessante. A gente não se detém somente no que diz respeito a silenciar com a Escritura. Então, tem uma outra perspectiva? Tem. Eu poderia até usá-la e vou usá-la como alguma coisa que não seja desfavorável, é favorável. Mas eu prefiro ficar mais claramente só com o que a Bíblia diz. Teólogos do passado, isso não é errado, é um fato, isso vai contemplar mais vocês. Vocês vão gostar mais dessa explicação. A gente às vezes tem mais proximidade de explicações com coisas que parecem mais lógicas. A concepção imaculada é uma coisa... Já pensou? Uma mulher virgem ficar grávida? Como? E o ente que nasce dessa mulher não tem nenhuma imputação de pecado sobre ele, sendo que ele nasce na raça humana? Por quê? Tem uma outra explicação? Sem se a gente olhar para isso aí e dizer, só isso está bom e eu vou descansar nisso. Tem. Tem uma outra discussão, tem uma outra explicação que é rara, poucas pessoas já viram e conhecem, ainda bem que está sendo gravado, para ver que o que eu estou falando é fato. É que quando Deus fez uma aliança com Adão, ele é o cabeça federativo da aliança, ok? Quando a mulher comeu o fruto, aconteceu o quê? O que aconteceu? Nada. Porque ela pega representatividade no grande cabeça que é o seu marido. Tá certo? Ponto. Quando Adão erra, quando Adão peca, o que acontece? Vem à tona toda a manifestação judicial da parte de Deus sobre a humanidade. Correto? Está lá, é o que a Bíblia diz. Quando Maria fica grávida pelo poder do Espírito Santo, não há participação humana em Maria, do cabeça federativo da aliança. Por não haver uma participação humana do cabeça federativo da aliança, isso também isentaria o nosso Redentor de ter sobre si uma natureza e uma inclinação natural para o mal. Tanto o ato concepcional, sobrenatural do Espírito Santo, quanto não ter o homem, cabeça da aliança, no ato da concepção. Então, há uma explicação também que se trata sobre esse assunto, reportando-se dessa maneira, ok? Em Maria só tinha a ação do Espírito Santo. Gente, depois eu vou dizer uma outra coisa aqui para acabar com tudo esse negócio e a gente escandalizar de vez. Não é de pouco, não é de vez. Então, quando a gente olha para essas coisas, dentro da perspectiva bíblica, elas têm lógica, é verdade. Não tinha participação de homem na concepção de Cristo, o que o isentaria nessa cadeia toda de qualquer tipo de mácula e de mancha. Teologicamente explicando. Por quê? Porque tinha uma mulher cuja ação sobrenatural da concepção foi o Espírito Santo de Deus. Nas nossas relações de vida e de crescimento e de nascimento, sempre é necessário um homem com uma mulher para que a semente, com 24 cromossomos de um lado e mais 24... É 22 ou 24?
23, desculpa. 46, desculpa. 46, 23 de um lado e 23 do outro formam uma vida. Pronto, de boa, tranquilo. Tá certo? Então essa seria uma explicação teológica que eu li há muitos e muitos anos atrás e não vi ninguém falar sobre isso ainda. Tá? Mas eu tenho tentado explicar essas coisas também quando trata a respeito dessas perguntas sobre a encarnação do Verbo. Então, não havia. Agora, uma coisa interessante, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Vocês sabem que o menininho que nasce com uma síndrome, ou uma menininha de Down, se eu não me engano, é da 21º cromossomo, se eu não me engano, no 19º, no 21º, que nasce com uma certa deficiência. 11º? 21º, não é? Pois é, 21º. Ok. São para se compor uma pessoa, é 23 de um lado e 23 do outro. Tá certo? Jesus tinha 23 de Maria. E os outros 23? Eu estou falando que Jesus é uma pessoa complexa. E nós estamos pensando o quê? E ele é 100% homem, como você é e como eu sou. Ele não é metade. Ele não tem nenhum tipo de deficiência na humanidade dele. Agora, ele tem 23 cromossomos por parte de Maria. E como é que ele é um ser humano completo? Porque soberanamente, miraculosamente, Deus providenciou outros 23 cromossomos para que ele fosse uma pessoa completa. Isso é fato. Porque ninguém existe e vive só com 23 cromossomos. Se um cromossomo mal formado, eu tenho lá na minha igreja pessoas que têm o problema, a dificuldade, e eu louvo a Deus pelos pais que eles têm. Porque o Felipe Laval é top. Aquele menininho dele, o Alexandre, que coisa extraordinária. Vai para 3 anos agora, um menino fantástico. Menino extraordinário. A igreja... Temos algumas crianças com algumas deficiências. Deficiências essas que serão tiradas. No reino da glória você verá o seu filho. E ele não terá mais essa deficiência, né? Ou essa anomalia, não sei como é que se chamaria hoje aí, está cheio de dedos para se chamar as coisas hoje, né? A ver, deficiência mesmo, né? Então, no reino da glória será limpado disso. Não existirá mais esse tipo de deficiência nele. Assim como as nossas também serão limpadas. Agora, uma coisa é fato. Jesus Cristo é 100%, não é metade. Imagine se um cromossomo formado de forma errada gera toda uma dificuldade numa criança que vai se tornar um adulto. E eu não sei o que vocês pensam aqui, mas nunca nós deveríamos ter preconceito que nada, porque tem um monte de menino com síndrome de Down que é médico. Vocês não sabiam disso? Meninos que estão casando, meninos que estão constituindo família. As coisas nesse sentido têm sido boas para esses tipos de criança, e a educação teológica e o conhecimento de Cristo muito mais. Os nossos lá conhecem a Jesus e isso faz uma grande diferença. Bom, mas não é sobre isso que eu estou falando, eu nem sou cientista. Só para vocês imaginar. Para de pensar que Jesus Cristo é qualquer um, que nasceu grande e foi para a cruz. No ato da sua concepção, necessariamente, para ser como você é, ser humano completo, ele tem que ter 46 cromossomos. Você não tem 46? Ele tem também. 23 de Maria e 23 provindo de forma miraculosa para que ele fosse constituído na sua humanidade. Imagine que onde falta... O indivíduo nem existe, não nasce.